Boa noite, meu nome é Antônio Augusto e eu vou apresentar o meu projeto final da uma disciplina de sensoramento remoto. O tema será a utilização dos sensores Sentinel-1 e Sentinel-2 para análise da Serra das Posses, da Serra do Melão e do Pico do João Félix. A Serra das Posses, a Serra do Melão e o Pico João Félix são importantes batólitos que existem na região de Silverânia, em Minas Gerais. Os batólitos estão nas proximidades do pequeno município, sendo afloramentos interessantes do granitóide silverâneo. Aqui no mapa dá para observar a posição da Serra das Posses, aqui embaixo, a Serra do Melão, aqui na esquerda superior, e o Pico João Félix aqui à direita. A título de curiosidade, o município de Silverânia se encontra bem aqui, na porção central aqui da imagem. O objetivo dessa apresentação é utilizar as imagens geradas pelos sensores de Sentinel-1 e Sentinel-2 para identificar os objetos de estudo e comparar as nuances das imagens geradas. É claro, o Sentinel-1 ele gera imagens de radar, né, imagens SAR, e o Sentinel-2 ele gera imagens de multiespectrais. As imagens elas foram retiradas do site Copérnicos, todas elas foram retiradas de lá, e o tratamento dos dados foi feito pelo software Snap. A área de interesse é no município de Silverânia. Todas as feições geomorfológicas são afloramentos do granitóide silverâneo, uma rocha que, segundo Brandalize e Viana, é uma rocha de composição granítica a grano-diorítica. Tectonicamente, a área de estudo é uma área arqueana paleoproterozoica que foi retrabalhada pelo evento brasiliano no Neoproterozoico. A primeira imagem é uma imagem multiespectral de cor realçada, onde é possível identificar o Pico João Félix, a Serra do Melão e a Serra das Posses. Ainda que a imagem ela não identifique o relevo, é capaz de identificar a intensa floresta, a intensa vegetação que existe ao redor do município de Silverânia. A imagem multiespectral de cor falsa, nela é mais complicado identificar o posicionamento dos picos, principalmente a das serras, correto? Porém, é capaz de observar melhor o próprio município de Silverânia, bem aqui. A primeira imagem de Sara é essa imagem colorida. Nela é capaz de observar o relevo extremamente rugoso das serras, do Melão, das Posses e o Pico João Félix, assim como observar que a cidade de Silverânia ela está numa depressão, né, numa região de vale, bem mais profunda. Essa imagem ela acaba tendo uma nuance aqui, uma pequena distorção que é na região da Serra das Posses, que ela não é identificada nas outras imagens, como por exemplo essa aqui, que é a dita urbana, né, a imagem urbana. Nela é capaz também de identificar o centro urbano de Silverânia, assim como a rugosidade da Serra do Melão, da Serra das Posses e do Pico João Félix. E por fim, a imagem gama, ela, ao contrário das outras, ela não é colorida, porém ela que representa com mais fidedignidade o relevo rugoso da região. Também ela não é capaz, não dá para perceber onde está o município de Silverânia aqui, né? Mas é bem possível perceber os lineamentos gerados pela rugosidade do terreno, especialmente a da Serra das Posses e da Serra do Melão. Discussões sobre as imagens, né? Sobre as nuances geradas pelas imagens. Sobre a imagem multispectral, é, nós conseguimos perceber que a cor real indica a posição real dos alvos de estudo, porém ela não é capaz de indicar o relevo do ambiente. Por mais que você consiga perceber que se trata, né, talvez de uma serra, um pico, mas não dá para observar realmente o relevo, né, quão rugoso é esse relevo, tanto que essa região mais intermediária aqui, pela imagem multispectral, parece tá até mesmo uma região plana, né? A imagem multispectral de cor falsa se mostrou extremamente ineficaz, tanto para indicar a posição, principalmente das serras, quanto o relevo, né?
ela acaba destacando apenas o Pico João Félix, que é uma feição geomorfológica muito destacada no município de Silverânia mesmo. Mas as serras nas imagens, na imagem ela acabou ficando muito desfocada, muito bagunçada. Enquanto se é capaz de observar, né, o município. A imagem colorida, ela mostra com um pouco mais de dignidade o relevo, porém, como foi comentado anteriormente, ela acaba tendo um pouco de distorção, que parece até um pouco de inversão dos relevos, principalmente aqui na região da Serra das Posses. Ela não mostra com muita dignidade, muita fidedignidade, né? O relevo aqui da Serra das Posses parece sofrer uma distorção por causa do escurecimento. Tanto que tá como se você observando parece até muito semelhante com as cores utilizadas nas partes mais baixas do vale onde está a cidade de Silverânia. Coisa que não é tão nítida nessa imagem. A imagem urbana ela não está tão distorcida quanto a imagem colorida. Se observa bem mais a rugosidade da Serra do Melão e da Serra das Posses. E você vê que os vales perto, né, dentro das serras, não estão na mesma cor do vale principal onde está a cidade de Silverânia, né? Esse vale que é um vale que foi gerado pela passagem do Rio São Manuel. A imagem gama, ela sai como a melhor imagem utilizada, né, nesse estudo, porque ela mostra com a melhor fidedignidade o relevo. Ela, principalmente na região da Serra do Melão, é que se é capaz de observar bem o relevo, assim como na região da Serra das Posses não parece ter a inversão de relevo que era observada nas outras imagens de SAR. O Pico João Félix também está muito nítido, né, o seu posicionamento aqui. O único problema dessa imagem realmente é perder um pouco a noção de onde está o município de Silverânia, mas, em contrapartida, você consegue observar bem os relevos estruturais, as lineações, né? Você é capaz de observar que as serras elas estão bem lineadas. Elas possuem um trem quase NESW aqui, né? O pico também ele possui uma lineação. É, essa imagem se torna muito eficiente em mostrar as lineações. Concluindo, apesar das dificuldades de cada imagem, né, cada imagem possui uma nuance, possui uma vantagem e uma desvantagem, existe uma aplicação real e verídica das técnicas de sensoramento remoto. Cada mosaico gerado mostra uma característica diferente das outras, e somente ao utilizar todos os mosaicos você consegue tirar realmente conclusões da sua área de estudo, como observar os lineamentos estruturais, a rugosidade do terreno, posicionamento de drenagens, entre outras características que podem vir, né, a serem importantes no seu estudo. No nosso estudo, no caso, é o posicionamento das serras e também a sua orientação. Elas possuem, né, essa orientação NESW, e realmente é bem possível observar isso na Serra do Melão, na Serra das Posses e até mesmo no Pico João Félix, que apesar de ser um batólido um pouco mais arredondado, ele é meio ovalado, né, nesse sentido aqui, ó. Por fim, agradeço a atenção e muito obrigado.